Quando você já fez tudo o que podia, você diz: Deus, eu não posso fazer o que eu não posso fazer, portanto, estou esperando em ti. Deixe-me contar um segredo: quando você está esperando em Deus, está tudo bem. Ele te dá permissão para seguir em frente e desfrutar sua vida. É muito importante entender que nós estamos numa guerra. Nós podemos senti-la, sabe? Você sente a guerra na sua alma. Uma parte de você quer fazer o que é certo, a outra parte quer fazer o que é errado. Uma parte de você é egoísta, a outra parte quer doar as pessoas. E o inimigo joga com as partes mais fracas da nossa carne. E ele faz tudo o que pode fazer para nos impedir de sermos totalmente comprometidos com Deus e servir a Deus. Eu falei nesta manhã sobre o quão mentiroso ele é e como muitos de nós acreditamos em suas mentiras. Deixe-me perguntá-lo, da parte da manhã até agora, você já pegou o diabo em alguma mentira que ele andou lhe dizendo? Ok. Sim, e eu espero que você continue a fazer isso até que seja completamente livre. Mas Satanás tentou a Jesus quando o Espírito Santo o levou ao deserto e o diabo dizia a ele mentiras atrás de mentiras, e cada vez que o diabo falava algo para Jesus, a Bíblia diz: e disse Jesus ao diabo. E ele citava a palavra de Deus. Porque você vê que a verdade da palavra de Deus é a melhor arma que nós temos para usar contra o nosso inimigo. A Bíblia diz: aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Então nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus, em vez de correr atrás das pessoas para descobrir o que devemos fazer sobre os nossos problemas. Precisamos conhecer a palavra bastante para saber quando e qual escritura aplicar a cada situação, e precisamos declarar aquilo. Quando o diabo disser: você nunca vai ter nada, diga: onde eu colocar as minhas mãos serei bem-sucedido. Quando ele disser: você nunca vai, ninguém nunca vai amar você, você pode dizer: Deus me ama e ele faz com que todos os outros me amem. Aprenda a lutar. E uma das maiores armas que você tem é a sua boca, se você tiver as coisas certas saindo dela. Deixe-me frisar: se você tiver as coisas certas saindo dela, ela também pode ser o nosso maior problema se tivermos as coisas erradas saindo dela. Então, há cerca de 42, 43 anos atrás, quando eu tive o privilégio de ser tocada por Deus e, apesar de já ser cristã, eu não tinha vitória na minha vida e eu precisava ser cheia do Espírito Santo e eu precisava ser batizada no Espírito Santo. E, naquela época em específico, havia um grande derramamento do Espírito Santo em todas as denominações do mundo todo. Alguns de vocês se lembram disso, outros não, mas há momentos específicos em que Deus se move na terra, e esse foi um dos momentos. Agora, deixe-me dizer rapidamente a você que você não precisa esperar por algum momento especial de Deus para que você seja tocado ou seja cheio do Espírito Santo. Todos os dias diga: Deus, me encha com seu Espírito e dê-me todos os dons do Espírito que você quer que eu tenha, para que eu possa te servir de uma maneira poderosa. Nós não temos que viver a vida de forma natural, nós podemos vivê-la de forma Vamos focar no sobrenatural, amém? E então eu comecei a aprender naquela época que o diabo era o meu verdadeiro problema. Não as pessoas, mas o diabo era o meu verdadeiro problema. Ele trabalha através das pessoas. Mas muitas vezes nós culpamos as pessoas quando nós temos que lidar com aquele que está por trás do problema. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e fez com que ele quisesse vender informações sobre onde Jesus estava sendo mantido por 30 moedas de prata. Noutra passagem, diz que Satanás entrou no coração de Ananias e Safira e fez com que eles quisessem reter o que haviam prometido doar. E Jesus lidou com Pedro, o apóstolo Pedro.
Quando Pedro quis convencê-lo a não ir para Jerusalém e sofrer, então Jesus olhou para Pedro e ele disse: para trás de mim, Satanás. O que você acha disso? Eu não sugiro que da próxima vez que você tiver uma discussão com seu marido, que você olhe para ele e diga: afasta-te de mim, Satanás. Esta pode não ser a melhor coisa para todos os envolvidos, mas você pode certamente ir para o outro cômodo e falar isso. Eu não estou dizendo que o seu marido é o diabo, mas o diabo pode trabalhar através de você, através de mim. Ele, com certeza, pode trabalhar através de incrédulos, mas ele pode trabalhar através de qualquer um que permitir que ele trabalhe através dele. Quantos entendem o que estou dizendo? Agora, alguns de vocês parecem incomodados, tipo, nós temos que falar sobre o diabo? Bem, queridos, é bom que você queira que alguém fale sobre isso com uma certa frequência, porque se você passar toda a sua vida pensando que ele só aparece no Dia das Bruxas em uma roupa vermelha com tridente e uns chifrinhos de plástico na cabeça, ele vai te comer vivo e você nunca vai saber o que aconteceu com a sua vida. Amém? O diabo está vivo e bem no planeta Terra, gente. Mas as boas notícias são Lucas 10, 19, eis que vos dou, veja isso, eu dou a vocês poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Agora, não quero que você se esqueça que foi dito que o diabo tem poder, mas aqui não diz nada sobre ele ter autoridade. Eis que eu dou a vocês poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. A única autoridade que o diabo tem é a que nós damos a ele, por nossa falta de conhecimento, através da nossa passividade, de não nos posicionarmos com o conhecimento que temos. Por exemplo, a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deis nenhum lugar ao diabo na sua vida. Bem, quantas vezes no ano você foi para a cama com raiva, dormindo ao lado de quem você estava com raiva? Nós fazemos isso, gente. Dormimos no cantinho do colchão porque eu não vou encostar em você. E você não vai encostar em mim. Eu fazia isso, ficava lá e passava frio a noite toda, porque eu não vou te pedir nenhuma coberta. Bem, não estava machucando ele. Ele tinha 90% da cama e a coberta toda. É muita bobagem, quero dizer, é apenas a raiva só faz você fazer coisas estúpidas. Amém? E nós precisamos ser lentos para irar. E precisamos saber como nos livrar disso quando ficarmos irados. E então, há muitas coisas diferentes que nós fazemos que abrem a porta para o inimigo ter alguma autoridade na nossa vida. Agora, ele não tinha nenhuma autoridade até que Adão desse a ele a autoridade que Deus havia lhe dado. Mas Jesus veio e tomou de volta das mãos dele. Amém? Ele esmagou a sua cabeça e pegou de volta as chaves da morte e do inferno. E agora ele nos deu a autoridade de volta. Mas a autoridade não te serve para nada se você não a usar. Vocês precisam disso? Estou percebendo, vocês estão... E eu entendo. Veja, 40 e tantos anos atrás, eu não ouvia nada parecido. Eu estava na igreja há anos e anos e anos. Eu sabia que existia um tal de diabo, mas eu nunca ouvi nada sobre ele. A gente não acha que não é bom falar sobre o diabo na igreja? Bem, mas este é um lugar bem seguro para se falar dele. Eu vou te dizer que ele é um mentiroso. Ele veio tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim, graças a Deus por isso, eu vim para que você possa ter e desfrutar a sua vida e a ter em abundância total até que ela possa transbordar. Agora,
Ao lado de quem você vai ficar? Qual posição você vai tomar? Você vai gastar o seu tempo na internet olhando aquelas fofocas daqueles que nem sabem do que estão falando? Ou vai acordar de manhã e orar e agir como quem sabe quem é em Cristo e deixar o inimigo saber disso bem cedo do dia? Eu não sei o que. Você sabe o que eu digo de manhã? Pai querido, qualquer plano ou esquema que o inimigo armou contra mim neste dia, eu rejeito isso agora, em nome de Jesus. É você que está no comando da minha vida e não ele. E então, eu aprendi muito sobre guerra espiritual. Algumas coisas estavam certas, outras estavam fora, mas eu fiquei muito cansada de gritar com o diabo e nada nunca mudar na minha vida. Sabe, se o que as pessoas estão te dizendo não está funcionando, você deve ir a Deus e perguntar se elas estão certas. Porque a palavra de Deus funciona se você trabalhar com ela. Amém? E então, eu sempre digo, eu repreendi até que a minha repreensão se esgotasse e eu ainda estava com os mesmos problemas. Assim, eu ia para Deus e perguntava, o que está errado? É uma boa pergunta para se fazer a Deus, mas esteja pronto porque Ele vai lhe responder. Amém? E então, o Senhor, Ele desafiou-me a estudar e buscar pela palavra e ver como Jesus fazia a guerra espiritual. O diabo não deu a ele nenhum problema. Ele ficou atrás dele o tempo todo. Ele nunca o incomodou. Ele nunca ficou deprimido. Ele estava constantemente atrás dele, mas ele não tinha nenhum efeito sobre ele, porque Jesus sabia, primeiramente, quem ele era. E duas das mentiras, quando ele estava sendo tentado no deserto, basicamente foram, se você realmente é filho de Deus, então sua identidade foi atacada 2 vezes naqueles 40 dias. E é essa uma das grandes coisas que Satanás tenta fazer conosco, é nos fazer sentir como se não tivéssemos poder nem autoridade, que Deus não nos ama, que não há nada de sobrenatural sobre as nossas vidas. Se você quer lutar e vencer, você precisa saber quem você é e saber de quem você é. A quem você pertence e quem você é em Cristo. Sem Ele não somos absolutamente nada, não podemos fazer nada, mas com Ele nós podemos fazer todas as coisas que Ele quer que nós façamos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu vou temer? Eu poderia continuar, mas não dá tempo. Estão vivos? Estão vivos. E então eu comecei a buscar realmente, porque eu não vi Jesus gritando com o diabo. E eu comecei a ver como ele fazia a guerra e o descanso é uma arma de guerra. Eu não estou falando de tirar uma soneca no sofá. Eu estou falando do descanso interno, de ter paz em seu coração o tempo inteiro, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Jesus sabia quem ele era. A Bíblia diz, vista a couraça da justiça. Coloque o cinto da verdade. Está tudo em Efésios 6. Jesus conhecia a verdade, ele andou na verdade, viveu a verdade. Coloque o capacete da salvação. Se você vai ser um cristão, pense como um cristão. Amém? Empunha a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Dar graças é uma arma de guerra. Tenho certeza que Holly falou sobre isso hoje. É uma arma de guerra. Toda vez que você agradece a Deus, em vez de reclamar, você está dando um soco no olho do diabo. Você me ouviu? Todas as vezes que você agradece a Deus por cada pequena coisa que você consegue pensar, em vez de reclamar sobre as poucas coisas que você não tem, você está vencendo a guerra contra o inimigo. Sabia que alguns de vocês aqui podem mudar a sua vida se vocês apenas pararem de reclamar e começarem a ser gratos, agressivamente gratos durante todo o tempo? Estou tentando te ajudar.
Você acha que eu não quero reclamar? Eu quero reclamar todos os dias. A carne gosta de reclamar. Nós somos viciados em conforto. Nós não queremos ficar desconfortáveis. Não queremos sentir calor, não queremos sentir frio, não queremos nos assentar numa cadeira dura. Nós não queremos estacionar mais do que 3 passos da porta da frente. Quando eu vinha para a reunião, eu vi aquelas senhoras andando por quarteirões, elas estavam tão animadas, e eu pensei, sim! Deus, faça com que todos perguntem onde aquelas mulheres estão indo. Vejam que tanto de mulheres andando por toda parte, elas estão vindo de todos os lugares, para onde elas estão indo? E a resposta? Nós vamos nos encontrar com Jesus? Mas uma das coisas sobre a qual eu quero falar com você hoje é que Jesus estava sempre em descanso. Eu quero que você confie em mim quando eu digo a você que você realmente consegue se manter em paz. Quando você já fez tudo que poderia fazer, o que você faz, você permanece. Bem, essa palavra permanecer é realmente traduzida da mesma palavra que significa habitar, o que significa apenas descansar em Deus. Quando você já fez tudo o que podia, então você diz, Deus, não posso fazer o que não posso fazer, portanto, eu estou esperando em Ti. Deixe-me te contar um segredo. Quando você está esperando em Deus, está tudo bem. Ele dá a você a permissão para seguir em frente e desfrutar sua vida. E já que está esperando, você pode se divertir um pouco enquanto espera. Nós achamos que quando temos problemas, temos que ficar miseráveis, mas não. Ok, agora ouça, se nós quiséssemos descrever Jesus em apenas uma palavra, se eu dissesse, me dê uma palavra que descreva Jesus, nós teríamos um monte de coisas diferentes, mas eu ouvi uma pessoa dizer, e eu realmente gosto disso, ele disse, eu acho que a melhor maneira de descrever Jesus é descansado. Você pode imaginar Jesus estando inquieto por qualquer coisa? Ele nunca se apressou. Ele nunca se preocupou. Ele fez muitas coisas, mas todas elas foram feitas com descanso. E o tipo de descanso do qual estamos falando é o descanso sabático, o descanso que Deus oferece, o descanso de Deus, entrar no descanso de Deus. Se você estudar a palavra no grego, não significa descansar do trabalho, mas descansar enquanto se trabalha. Você entende isso? Veja, sim, eu estou trabalhando quando eu faço estas conferências. E de alguma forma eu estou trabalhando agora, mas isso não é muito difícil para mim, porque eu estou confiando em Deus por tudo que vai sair da minha boca a seguir, ainda que eu não saiba o que vai ser. Eu tenho todos vocês que vieram aqui, gastaram dinheiro, vocês viajaram de avião, vocês dirigiram e eu sou responsável. Eu acho que você tem que sair daqui dizendo aquilo foi muito bom. Mas, veja, isso também não me incomoda, sabe? Porque eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Portanto, se Deus não fizer ser bom, então não vai ser bom. Amém? Se você puder ter apenas uma revelação aqui, que você só consegue fazer o que pode fazer, tendo feito tudo, você sabe, está em Efésios 6, tendo feito tudo que a crise exige, você deve permanecer firme em seu lugar. Fique firme. Quando você já fez tudo o que podia fazer, não murmure, não reclame, não fique com raiva de todo mundo que não tem os problemas que você tem, mas diga, Deus, eu creio que a sua palavra é verdadeira, eu confio em ti, eu vou permanecer firme e vê-lo trabalhando na minha vida. Como Cris disse hoje, nós precisamos avivar a nossa fé. Eu disse, precisamos reavivar a nossa fé. Reavive a sua fé. Reavive. Paulo teve que dizer a Timóteo, reavive a sua fé.
Reacenda a chama. Você já esteve em brasas, cheio de fé, mas agora você se tornou morno. Todos nós ficamos mornos, gente. Você acha que eu nunca me canso de fazer outra conferência? Agora eu amo muito vocês. Eu estou aqui porque eu amo vocês, porque eu amo a Deus. Mas as pessoas perguntam, sempre? Você está animada com a conferência? Não, eu não. Sabe por quê? Porque se eu fosse levada só pela empolgação, eu teria ficado sem combustível há muito tempo atrás. Sabe, novas coisas são muito empolgantes, mas quando já fizemos aquilo por 2000 vezes? Vamos, ouçam-me, porque uma vez que a empolgação acaba, verdadeiros homens e mulheres de Deus usam a fidelidade. Por favor, ouçam-me. Uma vez que a sua empolgação acaba, é melhor você saber como ser fiel e continuar fazendo aquilo, não porque te deixa animado, mas porque foi isso que Deus te chamou para fazer e você faz isso por amor. É quando você faz pelo motivo certo. Todos nos cansamos. Você se cansa de lavar pratos? Eu me canso de fazer outro sermão. Sabe, todos nos cansamos. Só estou sendo honesta com você, sabe? Todos somos humanos, certo? Quantos de vocês se cansam de fazer o que fazem o tempo todo? Segunda, terça, quarta, quinta. Sexta, sábado, domingo, segunda. Você, Holly, já se cansou de ter que ter mais um sermão para mais um domingo de manhã? Sabe, isso não significa que nós somos... Veja, vocês gostam de pensar que seus líderes são pessoas que flutuam em uma nuvem cantando glórias, aleluia, o dia inteirinho, sabe? Você acha que o diabo te persegue? Deveria estar aqui no meu lugar. Você me olha com estranheza, você quer falar sobre o diabo, Joyce? Bem, eu preferia falar de algumas coisas legais, doces, coisas que todo mundo aplaudiria, se alegraria, sabe? Mas eu preciso te dizer que o diabo odeia você. E é melhor você reavivar a sua fé e não ficar esperando que uma outra pessoa faça tudo por você na vida. Mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos enfrentar os nossos Golias. Porque Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Logo depois de ter conquistado a vitória, ele começou seu ministério público com poder, porque ele teve que passar por isso, porque ele precisava, Deus precisava que Jesus provasse a si mesmo que ele poderia enfrentar o diabo e sair vencedor todas as vezes.
não importa o que aconteceu com você, você tem uma vantagem hoje. Sabe por quê? Porque Deus está ao seu lado. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu temerei? O que é uma alma ferida? Bem, antes de tudo, quero começar contando uma pequena história sobre mim. Em Albuquerque, onde nós estamos hoje, há 56 anos atrás, eu fui abandonada pelo meu primeiro marido nesta cidade, em Albuquerque, no México. Eu fui abusada sexualmente por meu pai por muitos anos. Na verdade, eu sempre me senti como se ninguém fosse me querer ou me amar. Então, o primeiro jovem que prestou atenção em mim, eu agarrei, porque pensei que nunca teria alguém. Eu sabia no fundo do coração que aquilo não era certo, mas pessoas desesperadas fazem coisas desesperadoras, coisas estúpidas e... Amém? Então, nos casamos, eu tinha 18 anos, acho que ele tinha uns 19, ele era vendedor de carros usados naquela época. Eles pagavam as pessoas para... Tipo assim, se alguém aqui quisesse um certo tipo de carro e houvesse um deles em Santo Luz ou qualquer outro lugar, a concessionária aqui pagaria alguém de lá para dirigir o carro até aqui. Esta era a forma como ele ganhava o seu dinheiro. Ele fazia esse tipo de serviço. Bem, nosso plano é que ele traria o carro até aqui, depois ele trabalharia no estacionamento e eu conseguiria um emprego e viveríamos felizes para sempre. E então nós fomos para um hotel e eu não me lembro bem onde era, mas eu consegui um emprego próximo ao lugar onde morávamos, em uma empresa, no escritório, e ele também conseguiu trabalho. Ele tinha um amigo que também veio conosco para o México e, para encurtar a história, depois de uns 10 dias, não mais do que isso, ele não voltou mais. Ele saiu num certo dia e não voltou. Agora, eu fui casada com esse homem por 5 anos, mas foi um passeio totalmente louco. Ele fez o mesmo comigo uma vez em Oakland, Califórnia, onde eu também já estive fazendo uma conferência. E acho interessante que há 56 anos atrás eu fui abandonada nesta cidade de Albuquerque, totalmente sozinha, sem nenhum dinheiro para eu voltar para casa. Tive que ligar para um amigo e pedir $75 emprestado para comprar a passagem de ônibus. E não se podia levar muita coisa no ônibus. Eu me lembro que tinha algumas mantas que minha avó tinha feito, eu tive que deixá-las com outras coisas por aqui mesmo. E eu estava tão para baixo e solitária, me sentindo tão desesperada. Qualquer um podia ver. Naquela época eu tinha só 18 anos. Tinha acabado de me afastar de um pai abusivo. Agora eu me caso com esse homem que já estava começando a dar sinais de que minha vida agora não seria melhor do que a que eu tinha. E aqui estou eu, 56 anos depois, com esta arena cheia de pessoas que vieram me ouvir, falar, e eu quero... O que eu quero e o que eu estou lhe dizendo é para lhe dar esperança de que você pode estar no lugar mais baixo da sua vida agora. Você pode estar sofrendo tanto. Talvez seu marido ou sua esposa tenham desistido de você. Ou aqueles de vocês assistindo pela TV em casa pode sentir que toda a sua vida acabou e você não sabe que pode estar apenas começando. E deixe-me lhe dizer algo. Você não tem a menor ideia das coisas incríveis que Deus planejou para você. Mas você não pode andar por aí ferido a vida inteira e também ferindo outras pessoas e ter a vida que Deus deseja que você tenha. Então, se você se enquadra na categoria de uma alma ferida, que eu acho
que hoje em dia em nossa sociedade quase todo mundo está de alguma forma ou maneira, sabe? Então, eu quero que você tome a decisão hoje de que esta é a hora de aprender a viver a vida que Jesus morreu para você ter, deixando as coisas que ficam para trás e começar de novo pedindo a Deus que tome tudo aquilo que foi feito a você, que foi injusto ou imoral, e que de alguma forma Ele trabalhe para o seu bem e transforme em alguma coisa que possa ajudar as outras pessoas. Alguém disposto a isso hoje? Ok. Então, sabe, nós somos um espírito, nós temos uma alma e vivemos em um corpo. Você está vendo o meu corpo, mas você não está vendo o meu verdadeiro eu. Eu olho para você e só porque você tem um sorriso no rosto não significa que está feliz. Amém? Apenas porque você parece bem do lado de fora. Sabe, nós somos muito bons em fingir. E nós somos muito bons em tentar fazer todo mundo pensar que nós estamos muito bem. E hoje eu quero lhe dizer que nós estamos andando no meio de centenas de milhares de pessoas que estão literalmente desmoronando por dentro. E elas tentam de todas as formas compensar isso, obtendo algo do lado de fora. Nós achamos que precisamos disso, de uma promoção, de uma casa maior, ou de um carro melhor, ou precisamos nos casar, ou somos casados, precisamos não ser casados, ou seja, o que for. Tem sempre alguma coisa. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Sempre tem alguma coisa. Mas o que realmente queremos, a maneira mais simples de dizer isso, é que as pessoas só querem ser felizes. Verdadeiramente, genuinamente, ter paz e ser feliz. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é sobre o que comemos ou bebemos. Nós podemos dizer que o reino de Deus também não se trata de coisas, não se trata do que temos, da casa que vivemos. Trata-se de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, Deus não está nos oferecendo uma vida perfeita do lado de fora. Então você terá problemas com outras pessoas, terá provações, tribulações, terá coisas para lidar com as quais prefere não lidar. Mas o que Ele está oferecendo é a oportunidade de você estar junto a Ele. E como é maravilhoso você não ter que se sentir errado a seu respeito o tempo todo. Depois de ter sido abusada pelo meu pai, passei anos com um disco tocando na minha cabeça que simplesmente dizia: o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Alguém já ouviu esse disco também? Quero dizer, o diabo vendeu milhões de cópias para muitos de nós. O que há de errado comigo? 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 E também pessoas dizendo o que há de errado com você, o que há de errado com você. E eu, sabe, é tão maravilhoso saber agora que eu estou certa com Deus através do sangue de Jesus Cristo e que eu posso ser por mim mesma e não contra mim mesma. Nós realmente queríamos esta justiça e ela tem que vir primeiro, um relacionamento correto com Deus, tem que vir antes que você possa ter paz. E você precisa ter paz antes de poder ter alegria. E sabe, não importa o que você pensou que queria antes de chegar aqui, ou o que você pensou que precisava ter para ser feliz, se for algo diferente dessas três coisas, então o seu pensamento está todo confuso e você está errado. Porque não importa quanto dinheiro você tenha, se estiver infeliz, não importa o tamanho da sua casa, se você não tiver paz. Você pode ser o presidente de 3 grandes empresas, mas se você se odeia,
o que você tem. Então, o que realmente queremos é que esta parte interna de nós, a nossa alma, seja saudável e completa. Você tem o direito adquirido pelo sangue de ter um bom relacionamento consigo. Espero que, antes que o dia acabe, você decida se tornar seu melhor amigo em vez de seu pior inimigo. Amém? Você precisa ser amigo de si mesmo. Se você é um bom amigo de si mesmo, você não vai se preocupar tanto com o que todo mundo pensa o tempo todo. Então, nós somos um espírito, nós temos uma alma e vivemos no corpo. Nosso corpo está gradativamente desmoronando dia após dia. E com certeza um dia voltará às cinzas e ao pó. Mas nós teremos um corpo glorificado e isso é maravilhoso. E é nosso espírito e nossa alma que vão continuar e durarão para sempre. Então, para ser sincero, se você nasceu de novo, tudo no seu espírito é muito bom. Deus teve que consertar isso antes que ele pudesse vir morar lá. Ele realmente teve que torná-lo santo na parte mais profunda do seu ser, a fim de habitar ali, porque ele não pode morar num lugar que não seja santo. Então, todo esse trabalho que está acontecendo agora, toda essa jornada em que nós estamos, na qual Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar, é conseguir trazer o que está em nosso espírito e inserir em nossa alma esse saber quem somos em Cristo, esse saber que somos amados e amar outras pessoas, e todo esse maravilhoso fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, todas essas coisas lindas e maravilhosas que Deus tem depositado em nós no novo nascimento. E não é de admirar que a Bíblia diga, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Não quer dizer que você parecerá diferente quando se olhar no espelho, e nem sequer significa que sua alma se tornará nova imediatamente, mas significa que tudo em seu espírito. Agora você tem uma semente, todo mundo diga semente. Agora você tem uma semente dentro de você de tudo aquilo que você poderia precisar para ter a melhor vida que você poderia ter. Assim, quando nós regamos a semente com a palavra de Deus, não sei se você se dá conta do favor que fez a si mesmo ao tirar este sábado para fazer o que está fazendo. Porque o que você vai ouvir hoje, se você deixar, pode transformar sua vida. É mais valioso do que qualquer coisa que... você possa sair e comprar para você, ou qualquer festa que você poderia ir, ou qualquer pessoa que você acha importante com quem quer se relacionar, ter uma alma curada, estar bem por dentro, ter paz e alegria, são as coisas mais valiosas que você pode ter na vida. E é isso que o mundo está perdendo. Eu tenho feito esta jornada e ainda faço todos os dias, então isto me qualifica não só como professora da palavra, mas porque eu vivi e experimentei isso. Eu posso lhe dizer que não existem demônios grandes o bastante para mantê-lo longe do melhor que Deus tem para você, se estiver determinado a ter o melhor e se você faz a sua parte. Quero que você tome uma decisão hoje de que você não vai viver sua vida ferido e quebrado. Amém? E você não vai viver sua vida com um peso nos ombros porque teve um início ruim e ficar se lamentando por si mesmo, porque você não conseguiu conquistar o que todo mundo conseguiu. A primeira coisa que nós aprendemos hoje, não importa como você chegou aonde você está,
Vamos apenas dizer que nem um pouco disso foi culpa sua, o que talvez não seja correto, mas digamos que nada disso foi culpa sua. Que a vida que você tem agora, a bagunça em que você está, é tudo por causa das coisas que outras pessoas fizeram a você. E me desculpe sobre isso, mas o passo número 1 é você admitir, hoje, agora mesmo, você tem que tomar 100% de responsabilidade pela sua vida e onde você está. Pode não ser por sua falha que você chegou aqui, mas você é o único que pode cooperar com Deus para que a sua vida saia daqui e entre no lugar onde Deus quer você. Então hoje desistiremos de todas as culpas, da autocomiseração, pobre de mim. Nós vamos nos livrar de todos esses se apenas eu não tivesse sido abusada, se apenas eu não tivesse me casado com esse cara, se apenas eu não tivesse nascido em uma família tão disfuncional como essa que eu tenho, se apenas eu tivesse tido a chance de ter mais estudo, se apenas... Deixe-me te contar algo. Existem 2 palavras na Bíblia que eu absolutamente amo, elas se chamam Mas Deus. Os irmãos de José o odiavam. Eles o venderam para a escravidão. E ele passou 13 anos na prisão por algo que ele não fez. Aqui está um homem que parece estar tentando fazer a coisa certa e toda vez que ele se vira, ele está sendo derrubado. Mas a Bíblia diz que, apesar de seus irmãos o odiarem em todas as coisas que aconteceram com ele, mas Deus estava com ele. E ele achou favor em todos os lugares que ele foi. Você está aqui hoje? E quero dizer que não importa o que aconteceu com você, você tem uma vantagem hoje. Sabe por quê? Porque Deus está ao seu lado. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu temerei? Eu sou um exemplo, apenas um, e tenho certeza de que há muitos outros aqui, apenas um exemplo do que Deus pode fazer com uma situação totalmente quebrada, bagunçada e aparentemente sem esperança. Se você apenas o deixar entrar, todos digam você começará a aprender o que Deus quer que você faça e fizer isso. Você pode ter toda a sua Bíblia sublinhada nas mais lindas cores. Mas não faz nenhum bem a você saber algo se você não fizer o que sabe que tem que fazer. E o Espírito Santo foi nos dado porque somos todos diferentes. Todos temos experiência de cura de modo diferente uns dos outros. E o Espírito Santo é o único que sabe quando é a hora certa de lidar com tais questões em nossas vidas. E se deixarmos o Espírito Santo nos guiar, então ele nos mostrará um passo de cada vez. Se você vai começar esta jornada, você poderá tomar a decisão de que você precisa aprender a esperar. Porque isso não acontecerá da noite para o dia. Na verdade, eu ainda estou sendo curada. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Eu ainda estou aprendendo coisas de forma regular
de acordo com o que eu encontro na palavra de Deus, e isto vai continuar até o dia em que Jesus virá nos buscar. Devemos ser aprendizes a vida toda. Sua alma é a parte secreta de você. A vida interior, que só você e Deus realmente sabem a respeito. A sua alma é sua mente, sua vontade, suas emoções. Ela lhe diz o que pensa, o que quer e como se sente. E nós falamos muito da nossa alma, acredite ou não, mais do que tudo as pessoas falam do que querem, do que pensam e como se sentem. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu sinto. Eu quero, eu penso, eu sinto. E se essa parte de nós estiver ferida e deixarmos correr nossas vidas, estaremos em sérios problemas, porque se você está ferido e não pensa direito, você não se sente direito, e você não quer aquilo que é certo. E quando for ferido, tudo que você vai querer é vingança. Quando esta é a pior coisa do mundo, que você poderia passar a sua vida desejando, porque isso nunca vai te dar o que você pensa que quer. Porque o que você quer é justiça, paz e alegria. E você só pode conseguir isso de Deus. Então, se a sua alma foi ferida pelo abuso, tratamento inadequado, rejeição, vergonha, culpa e outras coisas dolorosas, e você não lida com essas coisas, então você não está funcionando de maneira saudável e normal. E você pode não perceber, mas não está? Você provavelmente acha que está tudo errado com todo mundo. Oh, sim, é isso que pensamos. Qual é o seu problema? Você já deve ter ouvido dizer isso, mas ainda me surpreende. Lembro-me de um dia em que eu orava para que Dave mudasse. Deus, você tem que mudar o Dave. Eu não posso viver com esse homem assim. Você tem que mudá-lo, Deus. Lida com ele, mude o Dave. E um dia eu fiz uma oração bastante intensa, fervorosa, pedindo para Deus mudar o Dave. Daí eu ouvi Deus sussurrar: Dave não é o problema, Joyce. E, gente, aquilo me deixou confusa, porque se não era o Dave, então quem era? Quero dizer, olhe para mim, eu não tinha ideia. Sabe, eu pensava que quando eu tinha me afastado da casa do meu pai, eu tinha me afastado do problema. Veja que você pode fugir de um problema fisicamente, mas você o leva consigo em sua alma. E você ainda o terá, até que você lide com ele. Seus segredos vão deixar você doente. Gente, como eu estava enganada. Meu Deus, eu era uma bagunça. Eu estava orando para que Dave mudasse. Essa dor interior que as pessoas carregam com elas, geralmente aparece das duas principais maneiras, que são nos relacionamentos. As pessoas que têm almas feridas têm uma dificuldade muito grande de manter relacionamentos bons e saudáveis. Ah, você pode encontrar alguém que o agrade, mas isso não significa que seja um relacionamento saudável. Ou aparecerá no seu corpo físico. Eu acho que tem tantas pessoas com sintomas reais em seus corpos que ninguém... Você pode medicá-lo e talvez ajudá-lo, mas ninguém pode realmente... Você pode até medicar esses sintomas, mas a dor que você tem por dentro vai aparecer em outro lugar do seu corpo. Vamos! Eu estive lá, eu sei disso, sabe? E você pode ir de médico em médico e... Então eles finalmente vão te dizer que é estresse, isso vai deixá-lo louco, porque você não... Isso não é estresse. Você não entende, eu estou doente. E realmente você está, mas é uma doença em sua alma. E a única maneira que sua alma tem de tentar gritar ajuda-me é apenas aparecer em algum lugar do seu corpo. Então, às vezes, quando você tem
coisas físicas para as quais ninguém parece encontrar uma razão para elas. Vamos lá, alguém vai ao médico e ninguém consegue descobrir o que há de errado com você. E você pensa, qual é o problema com vocês? Eu machuquei aqui, eu machuquei ali, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como assim não há nada de errado comigo? Eu tive muitas doenças misteriosas e quando eu procurava a resposta era tipo, eu não tenho ideia do que há de errado com você. Nunca ouvimos falar disso, nós nunca vimos isso. E finalmente eu aprendi que às vezes elas vêm de algo que está aqui dentro. Deixe-me contar a qual conclusão eu cheguei. A de que em nossa sociedade hoje, nós estamos assim tão distantes que nós nem sabemos o que deve ser normal. Sabe, o ritmo em que nós vivemos hoje, o nível de ruído em nossas vidas. Deixe-me te contar, nós vamos viver no mundo até que Jesus venha nos buscar, mas dê alguns passos para trás para fazer parte disso. Não dá para viver nesse sistema mundial e sobreviver. Há muito mais barulho, há muito mais expectativa. Há muito mais coisas para fazer. Nós não fomos criados para fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Na verdade, eu já nem sei mais o que é normal. Eu acho que nenhum de vocês sabem também, mas eu sei de uma coisa. Nós precisamos encontrar um estilo de vida que nos permita ter um pouco mais de paz e alguma alegria real. Nós temos uma jornada por aqui e precisamos aprender a desfrutá-la.